Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, também pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. Lembrando que nós temos reprise às 6h10 da tarde, às 6h10 da manhã. Ah, Liliane, não tem esses horários aí à sua disposição, não. 1 hora de programa, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Você pode nos acompanhar, porque, afinal de contas, eu sempre faço o convite para que você baixe o aplicativo da TV Êxito aí no seu dispositivo móvel. Aqui, ó, o aplicativo da TV Êxito, que está à sua disposição de graça. E aí você, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, pode sim, deve nos assistir com uma programação diferenciada, tá bom? E olha, eu quero chamar a sua atenção também para você que nos acompanha aí e quer falar conosco. Por isso é o programa Gente que Fala, porque tem gente que só escuta. Aqui escuta, fala, reclama, elogia, faz tudo, tá? Anote o telefone aí do telespectador e ouvinte, que é o 11 5081 3782. Repetindo, 11 5081 3782 e venha participar conosco. Olha, eu vou dar destaque a alguns assuntos que iremos tratar, que é esse aqui, ó, ou são esses aqui. Cresce o número de denúncias no Conselho de Ética. Alunos da rede municipal terão assistência psicológica. Manifestações não podem ser violentas, diz Coronel. CPI vai investigar áreas contaminadas de São Paulo. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos queridos. O deputado federal Ricardo Izá. Como vai, Ricardo? Tudo bem, deputado? Tudo bom, Liliane. Um prazer estar aqui com você de novo. Ele, gente, que é presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais. Também comigo, o delegado de polícia Rubens Rezende. Como vai, Rubens? Tudo bem? Tudo bem, Liliane. É um prazer estar aqui com vocês e seus ouvintes. Também ao nosso lado aqui, do seu lado esquerdo do vídeo, meu lado, seu lado direito, meu lado... Não, tudo errado. Do meu lado direito, do seu lado esquerdo. Oi, vamos lá. Comigo, ele que é vereador, Masataka Ota, filiado ao Partido Republicano da Ordem Social. Como vai? Seja bem-vindo. Tudo bem? Liliane, é um prazer estar aqui nesse rádio, participando com você. Muito bem. Vamos ao primeiro assunto de hoje. A menos de 5 meses das eleições, o Conselho de Ética da Câmara, presidido pelo aqui deputado Ricardo Izá, tenta dar conta do crescente número de denúncias. Os casos do momento incluem o deputado Luiz Argolo e o ex-vice-presidente da Casa, André Vargas, ambos acusados de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef. Ele que está preso pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. E aí, Ricardo, usando o Lava Jato, dá para lavar, limpar o que está por acontecer lá, já que estamos a 5 meses das eleições? Não, dá. Eu acho que dá, mas a nossa preocupação é exatamente essa, os 5 meses das eleições. O Congresso Nacional ele entra de recesso em julho e a gente tem 90 dias para fazer a apuração dos fatos. O prazo do Conselho de Ética é de 90 dias. Esses 90 dias cairiam depois do recesso parlamentar. E é o meu medo, pessoal, é esse. Quando eu escolhi os relatores para os casos, eu escolhi baseado num compromisso que eles fizeram comigo de dar celeridade para o processo. Que a gente tem que cumprir todos o rito regimental de dar amplos direitos de defesa, os 10 dias de defesa, ouvir oitivas, ouvir testemunhas, mas o compromisso é que isso se encerrasse antes do recesso parlamentar. Então, eu acho que os dois relatores vão fazer um trabalho sério, transparente, mais rápido. A gente quer dar uma resposta para a sociedade o mais rápido possível. Ainda que no meio desse período aí estejamos com Copa do Mundo no nosso país? Então, nós temos a Copa do Mundo, depois tem eleições, né? Mas eu acho que vai dar conta. O do André Vargas começou antes. É um processo complicado, mas começou antes. Do que ele é acusado? Ele é acusado de... na verdade, quando a gente fala do Conselho de Ética, o Conselho de Ética ele não investiga o ilícito criminal. A gente investiga a quebra de decoro parlamentar. Existe uma diferença. Então, explica para nós. O ilícito criminal, quem vai investigar é o tribunal, é o judiciário. O envolvimento dele com a contravenção, recebimento de propina ou não, isso quem está investigando é o Tribunal de Justiça. Nós, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça. Nós só fazemos a parte da quebra de decoro, que foi a questão de utilizar o jatinho, a questão de ter mentido na tribuna. Essas que são as acusações feitas contra André Vargas. Isso provavelmente deve gerar
uma penalização que vai ser proposta pelo Conselho e depois atendida no plenário da Câmara. Que pode ser desde a absolvição até a perda de mandato, e com apenas alternativas que seria a suspensão da prerrogativa parlamentar, suspensão do mandato, advertência verbal, escrita. Tem várias penas no regimento, mas o que a gente vai propor é uma dessas penalizações e o plenário vota. Só que agora nós temos uma grande vantagem, porque até então o plenário votava fechado e agora o plenário vota aberto. O que acontecia antes é que o Conselho de Ética pedia uma pena e ele era absolvido no plenário por causa do voto fechado, por causa do corporativismo que existe lá dentro. Então, isso vai acabar. O voto aberto no plenário veio para melhorar muito a democracia e a transparência. Ele pode votar e desvotar? Ele pode assinar lá como favorável uma punição e depois tirar o nome? Como em algumas votações a gente vê acontecer? Não. O voto ele é aberto nominal. Você vota sim ou não para a pena determinada do Conselho de Ética. Tá. Se forem constatada a veracidade de todas essas denúncias, eu acho que os dois casos são para perda de mandato, tanto do André Vargas como do Luiz Argolo. Mas precisa-se primeiro fazer a apuração e verificar se é verídico ou não as denúncias, porque são denúncias jornalísticas. Agora a gente vai ter acesso às provas da Polícia Federal, ao processo, e ali sim a gente vai comprovar a veracidade ou não dos fatos. Sabe o que me chama a atenção, deputado? É a questão de estar diante, né? E agora não é só da comissão, porque a televisão faz isso, faz a cobertura amplamente. E, por vezes, a gente vê que o povo lá tem lapso de memória, né? Você conhece fulano? Não conheço, não. Isso em todas as esferas, em todas as situações. Não estou falando nesse caso específico, não. Esse também é. Porque diz que não era conhecido, não era conhecido. Você não me empresta nada seu. E olha que você é meu conhecido, hein? Eu falo aqui de público que você é meu conhecido. É verdade. Você não põe dinheiro na minha conta. E olha que você é meu amigo de longa data, né? É verdade. Então, assim, são umas coisas que vêm e que chamam a nossa atenção, que eu acho que é até caso de polícia mesmo. Deixa eu cumprimentá-lo, meu querido vereador que está aqui conosco, o Coronel Camilo. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Estamos à disposição. Cumprimentar todos da mesa aqui. Ô, Coronel, não é assim? Não é raro isso acontecer quando você está inquirindo lá alguém que cometeu um ato ilícito, porque aqui a gente fala bonito. Algum ladrão, alguém que furtou, que matou, né? Aí você está diante dele e fala, não fui eu, não. Todas as provas levam, evidenciam, ou até é flagrante, né? Liliane, nós precisamos mudar, Liliane, a nossa legislação, né? Uma boa parte dos países desenvolvidos, eles não aceitam a mentira como resposta. Inclusive, ele pode ser punido novamente. Uhum. O regulamento até disciplinar da nossa Polícia Militar no passado, ele se mentisse na hora de fazer a justificativa, poderia ser reprimido mais ainda. E aqui não, aqui pode se mentir, pode até cometer, em tese, né, cometer outros crimes aí de fala, né, que não vai ser punido. Então, e não agrava. Não agrava. Nós precisamos mudar a legislação, as pessoas têm que falar a verdade sempre, né, porque senão, mas é um direito, mas olha como é que nós estamos aí com essa legislação benevolente ao extremo, né, com progressões de pena, e até coisas que não estão na legislação, né, visita íntima e coisas que nós criamos aqui, embora nem esteja escrito. Nós somos... ser mais firmes na aplicação da legislação penal. Muito bem. Rubens Rezende, nosso delegado da mesa. Olha, mas tem no judiciário, quando o juiz pede para que a pessoa decline alguma coisa, ele faz um juramento. Aí o juiz pode determinar a prisão no momento, se constatar que ele está mentindo. Agora, na parte administrativa, aí já é difícil isso aí. Não é? Mas só testemunha, né, doutor? Só testemunha. O réu não, o réu tem que falar a verdade. Não, o réu pode mentir. Em outros países... O réu, porque existe uma... Eu estou só colocando em tese, não estou falando que isso é bom ou é ruim. O réu, ele tem um direito, que seria o direito de não fazer prova contra ele mesmo. Então, quando você pega, ele tem esse direito, que já está na própria Constituição, não é? É por isso que o réu não pode, mas a testemunha, com certeza, vai preso. Na hora, né? Se o juiz pegar mentindo lá, vai preso na hora. Agora, é diferente também da cultura dos outros países. Nos Estados Unidos, a pessoa vai lá, ele se declara culpado, e a partir do momento que ele se declara culpado, ele pode negociar a pena. Então, uma pena que ele teria, que seria uma pena maior, até se ele ficasse quieto, ele vai lá, não, eu sou culpado. Mas pelo fato de ele ter ajudado a justiça, ele tem essa pena rebaixada. Então, essa punição rebaixada. Então, é diferente também, o processo todo é diferente. Eu acho que lá é muito mais rápido, muito mais fácil. Mais célere. Mais célere. Bom, vamos ouvir também o vereador. Bom, para mim, o político tem que ser o exemplo. Não
ser notícia da polícia, porque eu acho que o exemplo que o país está mostrando, o político pode roubar e nada acontecer. Então, uma ética que precisa ser mudada. A lei tem que ser punido mesmo aqueles que estão roubando dinheiro público. Eu acho que não tem nada de defender. Eu sou deputado federal, eu tenho meu direito de ser defendido. Né? O exemplo da lei tem que ser para todos. Então, isso que tem que ser mudado no nosso país. A ética, que seria um político, mostrar o trabalho dele honestamente. Não ser essas notícias que estão aparecendo todo dia, dando exemplo para as pessoas, a população, que todo mundo tem direito de roubar. Né? Então, tem que ser condenado mesmo as pessoas que estão roubando dinheiro público, porque hoje a gente vê a educação do nosso país é péssimo, segurança do nosso país é péssimo, a saúde, pior ainda. Então, todo esse dinheiro que está sendo desviado deveria estar usando para esses 3 exemplos que o país precisa. Eu posso completar o que o vereador falou? Eu concordo com ele, assim, hoje o maior problema do Brasil não é falta de educação, de saúde, de transporte, não é nada disso. Acho que o maior problema do Brasil hoje é a corrupção. Onde tem erário público, tem alguém para surrupiar. E com esse dinheiro que é desviado, a gente podia estar consertando todas essas outras coisas. Sim. Mas na política, ela é como qualquer outra categoria. A gente tem gente boa e a gente tem gente ruim. E esses ruins sobressaem porque são notícias de jornal. E a gente tem um conselho de ética lá dentro da casa que é justamente para isso, para disciplinar o que acontece. Mas antes, o que está acontecendo de errado. Só que antes não acontecia porque o conselho de ética pedia uma cassação, ele ia para o plenário, e o plenário absolvia por causa do voto fechado. Nós tivemos um grande ganho para a democracia e para o combate à corrupção, principalmente de políticos, que foi o voto aberto no plenário agora. Agora todo mundo tem acesso de saber como que o deputado dele, o parlamentar dele, está votando, principalmente nos processos de cassação. E a gente já vem dando uma resposta nesse último ano que eu assumi o Conselho de Ética. As penas que a gente mandou para o plenário foram acatadas, como foi o caso do Donadon, o caso do Lereia, e agora nós temos mais esses 2 casos. Eu acho que já foi um grande avanço, mas tem que mudar muita coisa. A gente tem que votar, né, como crime hediondo, a corrupção, isso tem que ser votado urgente no Brasil, porque é uma forma de você inibir a corrupção. Então, eu queria concordar, e lá a gente tem muita... Queria até fazer uma referência dos deputados bons, que tem a deputada Ota lá, que eu acompanho o trabalho dela, eu sei a competência e a seriedade. Mas do jeito que tem gente boa como ela, tem muita gente ruim, a gente não pode esconder, tem mesmo. Né? E isso acontece na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, em todo lugar. Eu acho que a votação tinha que ser voto aberto. Todo mundo assistindo na televisão para ver qual é o político que é contra a redução da maioridade penal, qual é o político que é contra a mudança do Código Penal. Eu acho que isso aí, a mídia deveria mostrar claramente para o povo saber em quem votar esse ano. Exatamente. Eliane, só para dar uma complementação, né? O que nós poderíamos ter aqui também, deputado, é que nós temos que parar de proteger determinadas categorias. Eu sou vereador de São Paulo, mas eu acho que, por exemplo, a imunidade parlamentar na área criminal não devia existir. Não devia. Ou seja, porque ele acaba se escudando nisso. Concordo com o Ota, nós vamos resolver tudo pela educação. A educação seria a fonte de a gente resolver a maioria dos problemas. Mas, enquanto isso, é dar transparência total. E você que está aí nos assistindo, né, não aceitar nenhum tipo, né, muitas vezes, nenhum tipo de corrupção. Nem a menor, né? Nem para quebrar uma fila, nem para tirar carta de veículo, né? Nada disso. Ou seja, nós, na sociedade, precisamos cultivar mais a ética e os valores. Isso se faz pela educação. Agora, medidas como essa do voto aberto, a Câmara de São Paulo, para todos que se conhecerem, já é voto aberto para tudo. Então, quanto mais transparência nós tivermos na política, na administração pública, né, com os órgãos aí que nós, como cidadãos, estamos pagando para que eles trabalhem, né, quanto mais transparência, melhor para todos nós. Liliane, posso fazer uma pergunta? Não, eu perguntei para ele, ele me respondeu ainda. O político tem medo do Conselho de Ética? Quer dizer, é algo que assuste, é algo que, de alguma forma, manche a carreira dele, estar no Conselho de Ética? O que acontece? Antigamente, até 2 anos atrás, o Conselho de Ética funcionava, mas o que não funcionava era o plenário. Hoje não. Hoje
o que o Conselho de Ética mandar para o plenário, normalmente o plenário segue. Então, o Conselho de Ética ganhou um respeito e uma força muito maior dentro do Congresso. E eu sei até que tem deputado que me cumprimenta por obrigação lá dentro, porque no fundo eles falam, olha lá, o caçador de deputado, né? Eu até recebi um e-mail engraçado que eu pus na parede do meu escritório, foi uma menina, ela me mandou um e-mail falando assim, deputado, eu nunca votei para deputado federal. Vou votar em você dessa vez porque você defende os animais e ferra com os deputados. Eu achei engraçado, eu coloquei lá, mas é verdade, o Conselho ele ganhou uma força muito maior. Agora, o Conselho Parabéns. é temido lá dentro. Isso é importante, claro. E, de alguma forma, eles ficam manchados pela conduta de passar pela ética ou não? Pelo Conselho de Ética? Fica, né? Eu acho que fica no histórico do parlamentar. Isso quando não é cassado. Se for cassado, perde a elegibilidade, né? Fica inelegível. Então, eu acho que é preocupante estar dentro do Conselho sendo julgado. Agora, lá não é um tribunal de exceção, é um tribunal justo, sério, transparente e independente. Se não tiver que ser condenado, não vai ser. E se tiver que ser condenado, vai ser. Pois não, Hugo. O deputado falou muito bem que o Tribunal de Ética ele vai ver a parte do decoro parlamentar, não dos crimes, né? Exatamente isso. Eu queria uma pergunta, pura curiosidade. Por exemplo, esse deputado lá, Luiz Argolo? O Argolo não, o outro. O André Vargas. O André Vargas. Ele teve uma atitude muito grosseira de desrespeito às instituições quando estava lá o ministro Joaquim Barbosa. Isso aí contará? Será discutido esse assunto? Isso provavelmente o relator vai estar colocando dentro dos autos. Sim. Inclusive, se houve desvio de recursos, se houve favorecimento de alguma empresa, isso também é quebra de decoro por ele usar o cargo dele. Agora, o que a gente não consegue é penalizá-lo na área criminal. A gente só faz a investigação na área do decoro. Pode perder ou não o mandato dele, mas ele não irá preso, nada disso. Exatamente. É outra coisa. Muito bem, gente. Olha, e você sabe que, para mim, a punição tinha que ser exemplar, porque ninguém é político forçadamente. E, com o maior respeito, eu falo aqui, uma bancada de político, né? Cada um é por vocação, é por comprometimento, não é assim? Aí chega lá e fica se envolvendo com maracutaia. Ele sabe do que ele está fazendo. Não é falta de educação, não é falta de experiência. Todo mundo, quando se candidata ao cargo, no mínimo vai procurar saber de que forma ele vai atuar nesse cargo, ou não. E aí chega lá, faz bobagem, aí a pena, para mim, tinha que ser dobrada, de verdade. Não tem como argumentar. Tem que ser maior até a pena para esses, né? Como poderia ser maior, inclusive, não só para os políticos, mas, por exemplo, aqueles que usam a função pública. Os policiais também, quando cometessem crimes. E o inverso é verdadeiro. Quem cometer crime contra os policiais Isso também mesmo. teria que ter pena agravada. Exatamente. Gente, o prefeito Fernando Haddad sancionou a Lei 15.960, de autoria do vereador Ota, que determina a criação do serviço de assistência psicológica ao estudante. A lei tem caráter preventivo e visa dar apoio a alunos que apresentam distúrbios psicológicos que possam comprometer o desempenho escolar, especialmente os que se manifestam aí por meio de atos de violência. Vereador, o senhor foi buscar em pesquisa, como é que o senhor chegou a essa conclusão que tem tanta gente precisando de apoio psicológico? Na verdade, eu não era político e quando aconteceu essa fatalidade com meu filho, né, o sequestro, a morte dele, comecei a fazer... Já tem quantos anos? 16 anos. Eu comecei a fazer palestras nas escolas, né? E tive um exemplo numa escola que uma diretora chegou para mim trazendo uma pedra e mostrando, apontando para aquele menino que ele que jogou a pedra e quase que caiu na cabeça dela. E ali eu vi que o menino tinha os problemas. E justamente nesse dia era aniversário dele. Chamei ele como representante dos alunos e fiz o meu relato e dei um exemplo para ele. Para ele não ser violento mais, né? E, naquele momento, eu pedi para os meninos, os alunos, cantar parabéns para ele, porque ele hoje estaria fazendo aniversário. E naquele momento, ele chegou para mim e falou assim: tio, nunca na minha vida alguém cantou parabéns. Eu moro numa casinha pequena, junto com a minha mãe,
E eu não tive carinho como você me deu esse carinho. Daquele dia para frente, esse menino virou nosso voluntário. Sabe? Entreguei no Santinha do Ives, em vários locais. E foi um exemplo que eu falava assim, puxa vida, se a escola tivesse uma psicóloga, atendesse essa criança nunca ia ser violenta. Então, hoje, como vereador, o primeiro exemplo que eu queria fazer, a lei, é isso aí, assistência psicológica nas escolas. E como ela vai funcionar? Quer dizer, cada escola vai ter uma psicóloga? Não. A escola já teve a psicóloga, mas essa psicóloga poderia fazer rodízio em vários locais. Trabalharia um mês numa escola, trabalharia outro mês na outra escola. Geralmente, as pessoas falam assim, é um custo que vai ter a mais. Não, a prefeitura já tem essas pessoas que podem dar exemplo, trabalhar e acabar... Já tem o quê? Já tem um profissional psicólogo à disposição? Já temos, e sim. Trabalha onde? O que eles fazem hoje? Como que eles não podem dar aula de psicologia? Eles dão aula normal, né? Mas se pegarem todas as professoras que fizeram curso de psicólogo, elas vão poder trabalhar. E vai atender as escolas municipais? Municipais. Mas não é verdade também que quando você começa um tratamento, você tem que dar sequência? Tem que dar sequência. Então, como é que ela vai... Eu vou explicar, assim, do jeito que eu entendo, vocês vão me ajudar a entender também. Por exemplo, você provoca uma criança dessa, né? Que ela se abra, que ela se manifeste, você tem que dar uma sequência de atendimento. E aí, Ota, como é que faz, vereador? Começa e para? Não, ela volta de novo para ver se realmente o aluno já está curado. Se tiver voltando ao mesmo problema, ela vai continuar a fazer esse trabalho. Isso aqui a gente quer fazer um exemplo, porque eu acho que ninguém se preocupou com as nossas crianças. Hoje, a família também é importante, porque, às vezes, essa criança, ela não é violenta, porque ele quer. E não é às mesmo. Às vezes, ele tem um problema dentro da casa dele mesmo. O exemplo vem lá da casa dele e descarrega nos amiguinhos na escola. Né? Então, se a gente tiver uma assistência social que pode também fazer um trabalho na família, conversar com os pais, porque hoje a gente está vendo que família está acabando. A família está cada vez mais diminuindo como pai, como mãe. Então, eu acho que o assistente social também tem que estar ali conversando com os pais e a psicóloga conversando com a criança. Então, ajuntando-se essa família, eu tenho certeza que a violência vai diminuir. E quando que começa isso, vereador? Bom, nós estamos agora esperando o prefeito, a liberação dele. Eu quero pegar uma escola, o mais violento, e começar a fazer um trabalho para poder mostrar que isso vai dar certo. Aí o prefeito vai poder liberar em todas as escolas. E eu tenho certeza que... Qual é a região da cidade que é mais violenta? Hoje, em todos. Então, isso que eu fui Já foi sancionada a lei? Já foi sancionada. Nós esperamos agora 90 dias, já está liberado. Eu tenho certeza que eu vou começar pela minha região, que é Zona Leste. Que eu quero mostrar esse exemplo que vamos vencer essa violência. Muito bom, belo trabalho e sucesso aí para o senhor. Manifestações não podem ser violentas. Isso é a fala do coronel aqui, Camilo, que está conosco, e vereador. Ele escreveu um artigo recente onde afirma que a democracia não funciona sem ordem, mas que o que temos visto, principalmente durante as recentes manifestações, é justamente o contrário, a desordem e o crime. O vereador afirma que o direito ao protesto é legítimo, mas que quando centenas de policiais e civis são feridos, alguma atitude tem que ser tomada. Coronel, eu gosto da sua fala mansa, porque eu sei que o senhor é pulso firme demais, né? Gosto mesmo. E ele, por onde ele passa, ele resolve o problema aí. Mas nesse caso específico, coronel, eu fico com dó dos policiais. Fico com dó. Porque se eles fazem, eles são ruins. Se eles não fazem, eles são ruins também.
A polícia, na realidade, ele é à frente no poder público, né? É a parte visível, é a parte que está lá representando o poder público em muitas situações, né? E é a primeira a receber críticas, né? Precisamos entender que o policial, ele é um amigo da sociedade, ele está ali para ajudar. E a manifestação, ela deve acontecer. Acontecem e sempre aconteceu em torno de 3 a 5 manifestações só no centro de São Paulo. Só que ultimamente, desde o ano passado para cá, elas ganharam um novo componente, ou seja, a agressividade, o vandalismo, o quebra-quebra, né, a agressão gratuita, não só às pessoas, né, ao patrimônio, mas em alguns casos até às pessoas. Tivemos o caso do coronel, que foi espancado aí na região centro, tivemos o caso de policiais. Essa última manifestação da semana passada, também tivemos isso, tivemos agora a violência também gratuita aí no caso da virada cultural. Ou seja, precisamos, a sociedade como um todo, se indignar com isso, avisar a polícia sempre que estiver percebendo que isso possa acontecer e a polícia ser um pouquinho mais firme, uma atitude um pouco mais forte aí nesses casos, né? Não deixar que isso aconteça. E isso também, só para não perder a oportunidade, o Ota falou muito em família, né? Eu acho que o exemplo, inclusive, vem lá da família. Voltamos já nas manifestações, mas só para não perder a oportunidade. Essa semana eu recebi um e-mail de um cidadão de São Paulo, que 2 escolas de São Paulo, uma chama Cecília Meireles e outra a Monteiro Lobato, estão acabando com o Dia das Mães, né? E o Dia dos Pais, né? Dizendo que a justificativa, quando eu mantive contato com a escola, é que não existe mais a família tradicional, que nós temos aí famílias com 2 pais homens ou 2 mulheres, ou pessoas que não são casados. Eu acho que isso é um grande erro também e vai na destruição da família, ou seja, precisamos nos indignar com isso. Mas escuta, mas a escola tem autonomia para fazer isso? Ela tem autonomia para mudar isso lá. Foi uma discussão, segundo eles, da reunião de pais. Aí eu perguntei para esse que, não sei, eu vou preservar só o nome, mas ele me disse o seguinte: eu participei da reunião, não foi falado disso. Havia um projeto lá atrás, da Marta Suplicy, para fazer isso, e agora parece que estão aplicando, mesmo sem isso ter ido para frente. Ou seja, não podemos acabar com a comemoração do Dia dos Pais, com a comemoração do Dia das Mães, valorização da família, valorização dessa célula máter, que é o que vai dar sustentáculo para o resto. Então vamos falar para os gays, para as lésbicas, para os homossexuais como um todo. Não vai me chamar de homofóbica aí não, porque isso é cafona também, já foi. Tem mais gays no mundo ou mais mães? Seja ele qual for, entre pares femininos e pares masculinos. O gay nasceu da galinha ou nasceu de uma mulher? Nós vamos parar com essa pataquada. Vamos parar com essa pataquada, porque isso é um caminho sem volta. Vocês estão entendendo? Ninguém pode roubar o direito que é legítimo e divino porque está criando outras formas de família. Cada um cria a forma de família que quer, se vira lá. Agora, você vai educar essa criança dizendo o quê? Que não existe mãe, que não existe pai? Aliás, é um absurdo que o juiz lá de Goiás tenha dito que é possível registrar uma criança sem que haja na certidão de nascimento o nome da mãe ou se não haja o nome do pai, porque tem 2 mães, 2 pais. Você tira o direito legítimo dessa pessoa saber de onde ela veio. Uma coisa é o pai não querer aparecer, porque tem muitos que não aparecem mesmo, né? Agora, outra coisa, você não dá o direito a esse cidadão que chega de saber de onde ele veio. Nós vamos parar onde, gente? Aquele deputado amigo seu lá, não sei nem se é mesmo, mas eu vou falar. O que foi Big Brother lá? Como é que é o nome dele? O Jean Willis. O Jean Willis fala bobagem atrás de bobagem. Jean Willis, olha, no mundo que nós estamos vivendo, que a gente tem que lutar contra a corrupção que atinge homem, mulher, gay, branco, preto, amarelo, doente, né? Você fica aí brigando por causa de segmentação de gay. Escuta, nós temos que brigar por uma sociedade melhor, onde abarca todo mundo. Ou não? Ou você vive aonde também? Eu morro é igual evangélico, eu sou evangélica, que vai para a bancada de evangélico e fica brigando pelos evangélicos. Escuta, nós vivemos no céu ou nós vivemos na terra? Entendeu? Cada um tem um credo que quer ter, cada um escolhe o modo de viver que tenha por direito. Agora, você não pode querer ter o direito sobrepujando o direito do outro. Onde já se viu isso? Veio com essa conversa fiada. Não, que eu sou mãe, eu vou para Paulista, hein? Pelo direito de mãe. Liliane, que é isso? Conversa fiada. Nasceu da galinha? Todos têm uma mãe. E o que nós precisamos ver assim também. Cabe, dá para todo mundo se manifestar, dá para ter a diversidade. O que nós não podemos é acabar com os valores. Não é porque as pessoas podem escolher outro modo, outra opção, não importa.
não é por isso que a gente vai acabar com os demais. Isso é como se fosse normal. Quando a resposta foi essa, eu fiquei indignado. Falei que a escola não é possível. Fiz já um ofício aí que está sendo encaminhado ao secretário Calegari para defender isso aí. Falar, olha, a família não pode acabar desse jeito. Temos novas formas de família, então vamos destruir a que já existe? Nós já temos o dia da parada gay. Então por que a gente não pode manter o dia das mães? É isso que eu não entendo, né? Pode ter as duas coisas. Não precisamos acabar com uma coisa, né? Por isso, Liliane. Mas só para Liliane. Pois não, Otto. Que está acabando com a família. Eu acho que o exemplo lá do Congresso está acabando com a família, quer acabar com o Dia das Mães, acabar com o Dia dos Pais, fica aprovando casamento gay, que eu acho que, eu não sou contra, mas também eu acho que o Congresso deveria estar preocupado com a violência que está acontecendo no nosso país. Claro. O mundo está desabando. Quantas famílias, quantos pais estão sofrendo, perdendo os filhos nesse país e dizer que os direitos humanos de lá do Congresso falar não existe violência no nosso país. Só para encerrar, para a gente não perder o contato aí, para fechar esse assunto, você que está nos escutando, se na sua escola, seja estadual, seja municipal, seja da União, seja o que for, o que você estiver fazendo, se tiver esse caso de querer acabar com tradições, com Dia da Família, Dia dos Pais, Dia das Mães, não aceite, se indigne, comunique os vereadores da sua cidade, a área estadual, não deixe que isso aconteça. Isso não está escrito em lugar nenhum que deva ser feito. É isso mesmo. Isso é uma opção que foi lá de uma reunião que, inclusive, não existiu. Tá? Então, não deixe que isso aconteça. E, para fechar, só as manifestações, da mesma forma, participem das manifestações, participem da virada cultural, participem dos eventos, é importante a participação. Quanto mais movimento na cidade, melhor fica a segurança, porque todos aumentam o sentimento de pertencimento e cuidam. Só não aceitem também que grupos tirem a sua liberdade, ou seja, se tiver grupos perto de você, seja numa manifestação, seja num evento, comunique a polícia, não seja indiferente. O que está faltando hoje é mais participação das pessoas, né? E, por fim, não gostaríamos que... Eu já escutei reportagens hoje pela manhã do próprio secretário de Cultura Municipal e rebato isso, né? Não vamos jogar a culpa agora da virada de novo na Polícia Militar. A virada cultural é um evento promovido pela Prefeitura de São Paulo e ela deve dar condições para que isso aconteça. Mas inclusive, vamos falar dela já também. Já tem mais uma pauta aí? Vamos falar sobre a virada. Então, tá bom. Eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial, voltamos já e você participa aqui conosco. Até já. Não existe justiça sem advogado. Como advogado, tem que ter bastante ética. São as estreias da semana. Bênção na web. É o que a gente faz com essa cortina. Chuchando a massa para a massa descer. Como é que é? Vai derrubar, pronto, falei. O wall scanner. Tudo aquilo que se refere à comunicação você vai encontrar aqui. Falando sobre qualidade de vida, saúde e comportamento dos animais. Vamos acompanhar? O perfil do aluno, do estudante é diferente. O programa Rosana Bene e Amigos receberá várias personalidades. Sustentabilidade, num papo alegre, divertido e descontraído. Espero aqui, no Observatório do Terceiro Setor. Muito importante o povo nas ruas. Eu amo fotografia, eu adoro fotografia, mas fotografia não basta amar. Nós vivemos dentro da sociedade, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Ô, pessoal! Justifica alguma coisa? Não. Mais uma vez, quanto mais melhor. Aqui na sua, na minha, se ferrar. na nossa TV Resto. Olha aí, gente, estamos de volta com o programa Gente que Fala e agora vamos comentar sobre a virada cultural, que foi mais uma vez marcada pela violência mesmo, com menos casos do que no ano passado. Foram registrados dezenas de arrastões e mais de 100 detenções. Pelo menos 80 pessoas foram socorridas na Santa Casa. Entre os casos mais graves estão 5 baleados e 2 esfaqueados. Para muitos, na briga por policiamento entre Prefeitura e Estado, quem paga é o cidadão Rubens Rezende, seu comentário. Na briga, mas essa briga também é estranha. Primeiro, eu não sei, parece que esse ano foi bem menor o número de participantes, né? Diminuiu bastante.
Mas e o número de incidentes e baleados e arrastões parece que manteve estável. Ou seja, se fizer uma análise fria, o que acontece? A violência subiu em face de ter diminuído o número de pessoas que estavam presentes. Agora, como o coronel estava falando aí, isso aqui foi uma festa da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo fez essa reunião, isso aí, que eu acho interessante, é bonito isso aí, até divulga a cidade em todo lugar, mas precisa haver condições práticas para isso. Tem condições para fazer isso aí? É possível, por exemplo, pegar lá na Cracolândia, naquela escuridão da noite, as luzes lá são muito, muito distantes, o negócio, colocar lá 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, sei lá o quê. É normal que vai acontecer um negócio desse. É previsível, não é normal, é previsível que vai acontecer uma coisa dessa. A Polícia Militar, ela faz o possível, mas ela também tem limites de pessoas, tem limites de tudo. A Polícia Civil lá deve ter ficado, eu imagino o delegado que está de plantão nessa noite ali no 4º distrito, como é que ele deve ter ficado, né? De repente, a delegacia dele lá com 150, 200 pessoas e ele tendo que fazer 200 flagrantes, que é uma coisa impossível de fazer. Aí acaba soltando, acaba fazendo errado, não dá certo. Eu acho que tem que ser feito isso aí, mas não nessa amplitude, de uma forma muito mais restrita, de forma que possa haver uma segurança mais prática, mais eficaz. Senão não tem jeito, vai acontecer isso sempre. Deputado Izar. Eu discordo um pouquinho do vereador, desculpa, mas eu acho que tem que... Do delegado. Eu acho que tem que ter a virada cultural, sim. Sim, tem um evento bom, tem que ser grandioso, tem que ser enorme, mas tem que ter planejamento. Eu acho que falta planejamento para a Prefeitura de São Paulo. Essa gestão que está aí hoje à frente da Prefeitura sabe o tamanho da festa que está fazendo. Então, comunica antes com a Polícia Militar, que eu tenho certeza que tem efetivo suficiente para prestar todo o serviço. Dia e noite, será? Não, tem hoje para atender uma virada, tem. O Coronel Camilo sabe mais do que eu. Mas falta planejamento, falta, né, um aviso um pouquinho antecipado, combinar a ação junto com a Prefeitura Municipal, e a responsabilidade é da Prefeitura. Eu acho que tem que ter a virada, e acho que a polícia está lá, e ela tem que dar pancada mesmo em quem está lá para fazer bagunça, porque a festa é para ser uma festa, né? E não para ser uma briga, muitos, não para ser uma bagunça. A maioria está lá para aproveitar, para curtir. Eu tive na Nossa Senhora do Líbano, que faz parte do calendário da virada cultural, lá o Dom Edgar, vou mandar um abraço para o Dom Edgar, e nós tivemos lá uma festa bonita com dança árabe, com comida árabe, participamos da rifa, eu fiz até os sorteios da rifa, foi uma delícia, mas eu acho que falta isso, eu acho que a polícia não é enérgica ao extremo como alguns dizem, não, ela está lá para colocar a ordem, e tem que ser colocada a ordem. Se tem bagunceiro, tem que tomar pancada mesmo da polícia para ficar no devido lugar. Vereador Ota. Eu acho que o criminoso que ele vai participar nesse evento, ele sabe que não vai dar em nada. Se ele for lá para brigar, se ele for para assaltar, a impunidade desse país é tão grande que o criminoso sabe que, aprontando lá nesse evento, ele não vai dar em nada. Então, o que é virada cultural? A cultura do nosso país. Onde está a nossa cultura? Onde está o nosso exemplo? Tem que vir exemplo do lado do Congresso. Mudança da lei do Código Penal para poder melhorar, ter lei, para que essas pessoas vão na festa sem violência. Então, a gente vê que a polícia também não pode fazer nada, porque se a polícia bater nesse criminoso, ele que vai ser punido. Olha o exemplo que a gente está mostrando para a nossa segurança. Coronel Camilo. Vamos lá. Primeiro, virada cultural é importantíssimo para a cidade. Todos os eventos grandes, eles são importantes. São Silvestre, Réveillon na Paulista, virada, até a parada do Orgulho Gay, ela é importante para a cidade. E ela pode acontecer. Parada acontece, não dá tanto problema, dá também. A parada nós temos mais problema de bebida, realmente 2 milhões de pessoas mais ou menos. Réveillon na Paulista, perto de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, mas é um evento controlado, você é revistado para entrar. Agora, virada cultural, ela precisa ser, como falou o nosso deputado, ela precisa ser pensada. Cada evento, até o show, ele pode trazer um problema. Se é um show de músicas mais agressivas, ele precisa de maior policiamento. Então, esses shows, já houve uma modificação esse ano em relação ao ano passado, só para saberem, né, a média
de quando eu estava no comando da PM, era de 4 milhões de pessoas rodando pela cidade por mais de 60, 100 pontos de shows diferentes e, mais difícil ainda, a maioria tomando bebida alcoólica, né? Então faltou realmente um trabalho mais preventivo da polícia, da Prefeitura de São Paulo, em recolher esses vinhos químicos, essas bebidas, mas ela é possível fazer. E nós temos os dois lados, né? A polícia precisa ser um pouquinho mais firme, precisa atuar mais cirurgicamente para tirar esses que estão bagunçando na virada. E nós tivemos uma novidade, né? Essa agressividade dos rolezinhos dos shoppings e dos arrastões, elas vieram para a virada. Você tinha lá alguns casos de furto e roubo isolado, agora você tem grupos que já se reúnem pela rede e vão para a virada ou para qualquer evento, para um shopping, para praticar crimes. Então a polícia precisa acompanhar isso, né, uma integração entre a polícia militar e a polícia civil, identificar e agir pontualmente. Então é possível fazer, ela deve continuar, só precisa ser mais bem pensada e os órgãos têm que sentar mais vezes, né? Eu tentei até fazer isso nessa virada aí, colocar a polícia em contato com a Secretaria de Cultura Municipal para que sentassem mais vezes antes da virada. Aconteceu, mas ela deveria ter acontecido com mais antecedência e medidas preventivas, né? A prevenção é sempre o melhor remédio, né? Sempre prevenir é melhor. De recolher depósitos de vinhos químicos, de bebidas e ter fiscalização lá. E só para ter uma ideia, isso não é um problema de polícia, isso é um problema de prefeitura. Bebida na rua, camelô na rua, vinho químico, comércio na rua, é da prefeitura. E por acaso a prefeitura é a promotora do evento. Então todos têm que colaborar e nós também, como estamos indo para um evento desse, né, tomar cuidado, não ficar manuseando, infelizmente, né, não dá para ir com muito dinheiro, ir com pouco dinheiro, cuidado com a máquina fotográfica, cuidado com o celular, um equipamento pequeno, de alto valor, e vão ter sempre aqueles que vão estar se aproveitando para bagunçar, né? Então a ideia deve ter a virada com melhor planejamento e voltamos à palavra-chave, é ordem. Onde a gente tiver ordem, onde a gente tiver organização, menor probabilidade do crime acontecer. Tempestade de granizo deixa São Paulo em estado de atenção. Uma chuva com granizo de cerca de 20 minutos deixou São Paulo em estado de atenção neste domingo, com o fechamento dos aeroportos e 9 pontos de alagamento. Com ruas de diversos bairros cobertas pelo granizo, a temperatura caiu de 25 para 16 graus em menos de 2 horas. Hoje, pela manhã, várias ruas da Zona Sul permaneciam brancas e cobertas de gelo. Parecia que a gente estava vendo, não é, uma matéria de outro estado, que não de São Paulo, não é, deputado Isar? Tomou um susto aí com o granizo? Eu não estava aqui, eu fui para o interior. Eu estive sábado aqui, mas domingo eu fui para o interior, eu estava em Bauru, que teve o jubileu da Diocese de Bauru, eu estava presente lá. Mas tomou um susto quando viu essas imagens? Então, eu fiquei sabendo só depois, eu vi praticamente nos jornais escritos, eu nem vi as imagens, mas eu... Olha lá. Agora eu estou vendo. Vou te mostrar lá, alguns pontos da cidade, inclusive, me parece que na Zona Sul, não, na Zona Norte... Zona Leste, aclimação... Zona Norte, inclusive, precisaram de um trator lá, coronel. Para tirar o gelo. Para remover, para que as pessoas que moravam no entorno de algumas ruas pudessem sair hoje para trabalhar. Impressionante. O mundo está clamando aí, né? Temos mudanças pela frente. Eu moro em casa e o barulho no telhado era um negócio, falei, o que será que está acontecendo aqui? Aí fui ver, abro lá no quintal, inteirinho branco, como se tivesse... O seu carro estava na garagem ou estava fora da garagem? Não, estava na garagem, senão estava todo pipocado também. Já a Elza, como diz aí no popular. Teve muita gente que teve prejuízo aí por conta dessa forte chuva de granizo e os carros realmente ficaram danificados. Mas antes o bem material do que qualquer bem físico, né, de pessoas aí, eu não sei, eu não tenho dados ainda se... aconteceram mortes. Eu estava ouvindo agora a Rádio Eldorado e eles estavam falando lá que parece que aconteceu assim, cair pedaços de pedra, né, do tamanho de um ovo, assim, aquilo machuca mesmo. Quer dizer, nada deve doer bem. Deve doer, contudo, deve doer, sim. Mas nada, não apareceu ninguém assim que se feriu, que teve um negócio mais contundente. Muito bem, hora e vez do telespectador e ouvinte que participa aqui conosco, a gente quer agradecer desde já o seu carinho, viu, a sua mensagem que a gente recebe agora e transmite aqui aos nossos queridos convidados da mesa. A começar
por quem está aqui comigo, Pedro Antunes, da Vila Matilde. Deputado Isá, outro dia eu vi um caso de outro parlamentar envolvido com um doleiro que estava em uma situação semelhante ao do André Vargas e ganhou pouco destaque. Não me recordo o nome. Luiz Argolo. Só sei que parece que foram 2 pesos e 2 medidas, porque o PT pressionou e o Vargas hoje está sem partido. E no caso deste parlamentar, qual a sua visão? Não, o caso é igualzinho, é que as denúncias foram em tempo diferente. Então, os 2 processos foram abertos no Conselho de Ética, só que estão em fases diferentes. Um já está em andamento de processo, em oitivas, investigações, e o outro está aguardando o parecer preliminar do relator, porque tem 2 semanas de diferença entre um processo e outro. Mas os pesos são os mesmos e as medidas serão as mesmas. O Cícero Itapevi, o delegado Rubens Rezende, o senhor não acha que a comunidade mundial deveria rever seu Código de Defesa Fiscal ao receber denúncia de uma determinada pessoa que depositou dinheiro ilícito em seu país? Não poderia ser notificado como um país receptor? Olha, boa ideia. Aqui. Pelo que eu entendi a pergunta aí, é tentar diminuir ou isolar os que eles chamam de paraísos fiscais, não é? Não sei isso aí. Paraísos fiscais. Existem. No mundo hoje existem alguns paraísos fiscais, mas eles perdem a credibilidade. Então, qualquer país que foi um paraíso fiscal, como no caso do Uruguai, por exemplo, e eles procuram parar com isso, eles procuram realmente ter mais... demonstrar as contas de quem coloca o dinheiro lá, saber a origem do dinheiro, porque o dinheiro é igual em todo mundo, mas você precisa saber a origem, de onde veio, se foi de tóxicos, se foi de venda de armas, a forma que esse dinheiro foi criado. Então, a partir dessa origem, ele aceita o dinheiro ou não. A própria Suíça, que sempre pegou o dinheiro, todo mundo, é o maior cofre do mundo, é a Suíça. Hoje já, você não levar um dinheiro para a Suíça, você vai ter que explicar de onde você ganhou esse dinheiro. Se foi herança, vender alguma coisa, você tem que explicar o dinheiro, senão você não consegue colocar o dinheiro lá. É uma forma que os países estão tendo de segurar isso aí, porque o grande problema mesmo é o crime, ele gera muito recursos, mas esse recurso é ilícito e a pessoa não consegue depois gastar esse recurso, ele precisa a tal de lavar o dinheiro, e para lavar o dinheiro ele precisa ter um lugar desse que seja um paraíso fiscal. Acho que é importante, sim. O Jânio Botelho do Cambuci, Coronel Camilo, é oportuno lembrar que a competência para educação e saúde básica são dos governos municipais e estaduais, e a segurança pública de responsabilidade constitucional do governo do Estado. A segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos nós. E esse todos nós inclui a Prefeitura de São Paulo também, na prevenção. Aliás, a maioria dos crimes são crimes de oportunidade, 60% deles, que são praticados por causa do ambiente. Se você tem um carro com trava e outro sem trava, o criminoso vai no que está no sem trava. Se a sua bolsa está aparecendo e a do outro não, ele vai pegar a sua bolsa. E a mesma coisa com a cidade. E o município pode ajudar muito na prevenção. Iluminação, lixo, caçamba, mobilidade urbana, né? Tudo isso influencia na segurança. Então, todos devem colaborar com a segurança. Inclusive nós também, tomando um pouquinho de cuidado na nossa segurança pessoal e ajudar no que for possível. De que forma? Não sendo indiferente, comunicando a polícia ou o poder público na ocorrência de qualquer problema. Aqui a Jussara diz assim: eu fui na virada cultural e presenciei atos de violência e poucos policiais na rua. Minha pergunta é: quem tem a responsabilidade de cuidar da segurança e enviar policiais a eventos como esse? Sempre quem tem a responsabilidade maior é o Estado, né? No Brasil, a segurança é a responsabilidade do Estado. Então, tinham muitos policiais, pelo que eu me lembro, vou até rever, mas é mais de 1.500 policiais, tinham guardas civis metropolitanos. A segurança, sim, dos eventos, realmente também cabe à Polícia Militar, mas qualquer promotora do evento, se você quiser fazer um evento, uma casa de show, vão pedir lá um certo número de segurança. Até a parada GLBT, eles contratam lá cerca de 800 ou 1.000 seguranças. Réveillon na Paulista, a própria promotora do evento, né, ela contrata seguranças para cuidar do evento. Então, a atribuição da segurança normal é do Estado, mas não dá, eu vou querer fazer um show diferente, vou querer fazer um evento, e aí falar, não, a polícia tem que manter. Não é bem assim. Todos devem colaborar. Como o evento é público e na rua, a segurança
pode ser muito auxiliada pela Polícia Militar, sem dúvida, mas precisa também a participação efetiva da Prefeitura. Tem mais de 6 mil guardas civis metropolitanos, então talvez, mais de 6 mil não, são 6 mil efetivos, né? Então deveriam talvez ter mais guardas civis e também não analisei a fundo para ver se o número de policiais eram suficientes. A Fabiana Vila Maria, deputado Izá, sua causa é louvável, direitos dos animais. Eles não podem falar, mas podem ser representados por pessoas como o senhor. Parabéns. Queria saber quais ações o nobre deputado poderia tomar para acabar com os rodízios no Brasil. Rodízios. Será que é isso? O que é isso aqui? Eu também não sei. Também não sei. Que ela fala que é uma covardia. Será que é o quê? Eliminação de animais? Deve ser alguma coisa. Talvez seja. Existe um rodeio, projeto. Talvez não seja rodeio. Ou talvez seja eliminação no CCZs. Eu não sei, mas o CCZs, nós temos um projeto que é o 3490, está pronto para votar na pauta, de minha autoria, que proíbe a eliminação de cães sadios dentro dos centros de zoonose. Porque hoje muitas prefeituras usam essa prática. Ela simplesmente elimina o sadio e o que está doente. Fácil. Limpa o problema. E não é assim que se resolve o problema. É com controle populacional, é com remanejamento. Então, tem uma série de atitudes que tem que ser tomadas e esse 3490 vem para regulamentar isso. Proibir, e junto com o 1376, que é um outro projeto de lei, que a gente quer aprovar de qualquer jeito na Câmara dos Deputados, que cria políticas públicas de castração. Recurso para os municípios poderem castrar os cães e gatos e os animais domésticos das ruas. Será que não está falando de rodeio, não? Não. Olha aqui, ó, a Maria do Socorro diz assim, gente, o que foi o evento aí, né, do nosso governador de comemorar o volume morto? Queria saber quando é que ele vai oficializar o racionamento. Será que vai acontecer depois das eleições? Muito bem. O Jonas Costas, do Parque Jabaquara. A virada é uma iniciativa maravilhosa, rica, importante, um dos grandes legados do Kassab. Pelo amor de Deus, o problema não é oferecer cultura ao povo e sim chegar em um acordo. Prefeitura e Estado não podem fazer o povo pagar. Falta policiamento, guarda municipal, não dá conta, segundo o Jonas Costas, né? O povo está esperto. Posso fazer uma pergunta para o Coronel Camilo? Deve. Dá tempo? Claro. A gente falou de segurança e eu sei que Coronel Camilo foi um dos protagonistas aqui da Operação Delegada, que foi feita na gestão do Gilberto Kassab aqui. Isso não deveria ser implantado no Brasil todo? Não é uma solução que ajuda muito na segurança? Olha, Operação Delegada é um policial trabalhar na hora de folga, por adesão, quando ele quiser, para auxiliar um órgão público, no caso aqui em São Paulo, a Prefeitura. Isso deu tão certo, deputado, que o próprio governo do Estado expandiu para mais de 40 cidades. Esse exemplo já foi para outros estados. Eu presidia naquela época também o Conselho Nacional dos Comandantes, eles pediram como isso era feito, então alguns estados estão fazendo. Então é importante. A virada, por exemplo, poderia ter sido usado um tipo de operação delegada, ou seja, policiais de folga que quisessem auxiliar, manter o contato com a prefeitura. Isso não é possível hoje porque não tem o convênio para isso. O convênio hoje da operação delegada ele é feito para fiscalização do comércio irregular. Mas poderíamos ter mais exemplos. E só para conhecimento, onde se implantou a operação delegada, essa grande ideia lá do prefeito, então prefeito Gilberto Kassab, baixou em 60% a criminalidade. Por isso que eu falei que a Prefeitura tem um papel fundamental na segurança pública. Onde se implantou a Operação Delegada, nas áreas de compra, você que vinha para 25 de março deve lembrar dos rapas, aquelas coisas, confusão. Acabou aquilo com a implantação da Operação Delegada, com os policiais fazendo lá a segurança e a fiscalização. Infelizmente, de 4.600 homens que tinha na gestão Kassab, o nosso prefeito Haddad, talvez ele mesmo não saiba disso, mas a sua gestão lá diminuiu para 1.300 policiais. Então existe um grande clamor da população para que não seja feito isso, ou seja, se reduziu demais, os policiais não estão dando conta e as áreas da cidade estão sendo novamente tomadas por camelôs irregulares, por desordem, né, por mendicância e por outras que acabavam sendo evitadas, outras atitudes, né, outros males para a própria cidade que acabavam sendo evitados aí pela Operação Delegada. Então, só para finalizar, é uma grande ideia, deveria ser implantado e deveria ser fomentado para que ela crescesse e não reduzi-la. O Carlos Alberto Torres, Coronel Camilo, governo Alckmin anuncia que os índices de criminalidade estão caindo. Será então que o cidadão tem a sensação de segurança cada vez maior? Bom, sensação de segurança é importante. Agora, os índices, na realidade, eles voltaram a cair os índices de homicídio. Agora, tem um indicador que nos preocupa muito, que é o de roubo.
Os indicadores de roubo, que é aquele crime contra o patrimônio e às vezes, infelizmente, acaba em morte, ele tem subido, já 9 meses consecutivos subindo. Então depende do indicador, né? Na realidade, o que nós precisamos aí é reduzir todos de uma maneira geral. Então eu acho que a criminalidade hoje ela está mais aguerrida, ela está um pouquinho mais difícil, então não se sustenta. Inclusive não adianta ficar mostrando estatísticas se eu tenho o meu vizinho que está sendo roubado, o meu primo está sendo roubado, ou seja, nós precisamos trabalhar melhor a segurança pública de uma forma geral, e isso passa pela valorização dos policiais, passa por pagar melhor os policiais, além de dar a infraestrutura, que em São Paulo ela não é ruim, para que todos saibam, a estrutura não é ruim, tem aí 24 helicópteros, 5 aviões, 16 mil viaturas, todos têm colete, todos têm pistola, já é um grande avanço. O que nós precisamos agora é valorizar mais os policiais e desta forma, eles trabalharem aí de forma bem ativa, bem proativa, inclusive com a polícia comunitária, trabalhando junto com o cidadão e melhorando a segurança. Então, as estatísticas, elas são para dar um direcionamento. Por isso que nós sentimos sensação de insegurança onde a gente vai. Não adianta falar que está caindo a criminalidade e o meu vizinho está sendo assaltado. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma que eu evite o crime contra o patrimônio, viu, doutor? Que é o crime que mais nos agride. Só um complemento aí, é natural também, acontece isso no mundo todo, não é só no Brasil, quando existe a economia começa a diminuir um pouco o movimento dela, aí é uma época de crise, tudo sobe o número de roubo, né? Roubo e furto. Na realidade... Isso é comum, é uma estatística comum, não... Não é 100%. Aqui também. Não é 100%, mas aplica-se aqui mas também. Mas quando eu tenho a deterioração da economia, é normal. Eu tenho um aumento, né, não é diretamente proporcional, mas eu tenho um aumento dos crimes, principalmente de furto e roubo, né? Porque as pessoas, economia ruim, eles não têm onde tirar, acabam cometendo esse tipo de crime. Com volume morto, Cantareira sobe para 26,7%. Com o início da captação do chamado volume morto, o nível de água do sistema Cantareira subiu de 8,2% para 26,7%. No entanto, especialistas dizem que, ao evitar racionamento, a cidade vive a ilusão da abundância em plena escassez de água e que o uso do volume morto deveria ser a última esperança. Já ele pode se esgotar aí em até 90 dias, 3 meses. Eu fico arrepiada. Vamos lá, vereador Ota, seu comentário. Está preocupado com a falta d'água ou não? Eu acho que o governador dessa vez errou feio. Eu acho que ele demorou muito para pedir para o povo racionar a água. Ele achava que a chuva ia vir rapidamente, mas nós não estamos na época da chuva. Se o governador tivesse pedido para a população racionar a água, com certeza a gente ia ter mais segurança. Agora, realmente, a gente não tem mais esperança se realmente vai chover, vai encher a Cantareira. Com a chuva de ontem, que a gente estava torcendo que ela fosse cair lá na Cantareira, aí sim. Mas, infelizmente, caiu mais na nossa cidade. Deputado Ricardo Exar, só vai tomar banho agora só em Brasília. Só em Brasília. Ah, fica o pedido aqui no ar, porque a coisa está feia em São Paulo. Não, está feia, mas eu acho que não seria necessário nem racionamento, nem a questão do volume morto. Eu acho que faltou de novo o planejamento. Eu acho que a gente tem algumas medidas. Existe um projeto de lei, até de minha autoria, que está tramitando no Congresso Nacional, que é a questão das calçadas permeáveis. Você sabe que em São Paulo, a gente tem 60 mil quilômetros de calçada. Se todas elas fossem permeáveis, equivaleria à absorção de 120 piscinões. A gente tem 19 em São Paulo. Então, seria um custo que não seria do Estado, seria um custo barato e a gente estaria repondo muito pelos lençóis freáticos. Outra questão é a questão da tubulação, da canalização dessa água que vai até o consumidor. 30% sai por vazamento. Então, falta manutenção da rede. Então, nunca a gente deveria chegar ao nível de ter que ter um racionamento de água. A gente tinha que ter planejamento e prevenção para que isso não acontecesse. E, infelizmente, nesses anos aí de governo estadual, não aconteceu planejamento na questão de água. E o Brasil é dependente
dependente muito de recursos hídricos. Errado, até na energia. A gente só tem as usinas hidrelétricas produzindo energia e a gente está com problema de lixo, com problema de um monte de coisa que poderia ser incentivado, tem incentivo para produção de lixo em energia, em vez de usar a questão da água, recursos hídricos. Eu acho que tem muita coisa no Brasil que está errada, não tem planejamento e não está sendo tomada nenhuma providência. Rubens? Não tem muito o que falar a respeito, não. Eu acho que... Não vou defender o Alckmin aqui, mas, de qualquer forma, eu acho que ele fez aquilo que deveria ser feito, no sentido de que, primeiro, antes do racionamento, ele fez o quê? Uma campanha para que a pessoa começasse a economizar água. O desperdício é muito grande. É claro que, se for ver que toda a tubulação desperdiça 30%, mas essa tubulação também não é fácil de trocar, não. A tubulação antiga que está embaixo da terra é muito complicada. Agora, a água que nós gastamos é uma água que inclusive a gente paga mais. Você paga a água e depois você vai pagar o esgoto, então aumenta muito a conta. Eu acredito que ele procurou fazer isso aí. Primeiro a economia, economizar o máximo possível e chegar no ponto que vai ser necessário, se não chover, o racionamento. Nós estamos esperando a campanha até agora aqui no Rádio Trianon, na TV Êxito, do governador, porque até agora ele não fez campanha nenhuma de racionamento. De racionamento ele ensinou a quem que está ensinando a quem aí a economizar água. Vai para a parte efetiva da coisa, ensina a economizar, não. Aí fica, eu morro de medo dessa divulgação aqui do volume morto, porque o povo vai se iludir, vai achar que tem água e não tem. A gente tem que tomar cuidado. Eu que gosto de tomar banho e ficar cheirosinho, então, para receber todo mundo. E a Copa do Mundo vai ser sem água. Ixi, Maria, olha aí. Deixa eu falar aqui que vocês estão sendo cumprimentados também pelo nosso presidente Flávio Genari. Diz que ficou muito feliz aí com o ponto de vista de cada um de vocês, com a lucidez aos questionamentos que foram feitos aqui. Muito obrigada pela participação de cada um, viu? Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, Sônia Eudo Neres e Cléo Rodrigues. Na técnica, Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Paulo Oliveira, Luiz Felipe Batista, Renato Borges e Bene Benet. Tchau.